Uma mulher que lutou por justiça, ela moveu montanhas para tentar descobrir o que aconteceu com a filha dela. O nome dessa mulher é Marisela Escobedo e ela é o símbolo da luta de todos os mexicanos. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Gisele Yudes e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom, hoje eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês me respondam essa pergunta no final do vídeo. O que é mais importante, o bem-estar de um criminoso ou o direito de justiça da família da vítima? Assistam até o final e me respondam depois, tá? Então, hoje eu vou contar para vocês a história de Marisela Escobedo Ortiz. Ela nasceu no dia 12 de junho de 1958, no México. Ela se casou e teve 5 filhos, 3 meninos e 2 meninas. E sobre esse casamento ali da Marisela, na verdade eu não consegui encontrar muitas informações sobre o marido dela, tá? A única informação que eu consegui encontrar é que depois de um tempo o casamento deles não dá certo e eles acabam se divorciando. Ela era enfermeira e trabalhava no turno da noite em um hospital. Os filhos dela eram muito unidos e sempre cuidavam um dos outros, enquanto os pais batalhavam para proporcionar uma vida melhor para todos. A filha caçula da Marisela se chama Ruby e ela vai ser um personagem muito importante na história de hoje. A Marisela também era empresária, ela tinha uma marcenaria, que é essa aqui da foto que eu estou mostrando para vocês, e certo dia um homem chamado Sérgio Rafael Barraza Bocanegra vai até a marcenaria da Marisela pedir emprego. Nessa época, a Marisela não estava precisando de funcionário, mas como ela era uma mulher que ela estava sempre querendo ajudar os outros, ela decide contratar o Sérgio. O Sérgio começa a trabalhar lá e os filhos da Marisela também viviam nessa marcenaria. E foi assim que o Sérgio conheceu a Ruby. E passa um curto período de tempo e os dois começam a namorar, o que não agradou a Marisela e os irmãos da Ruby também. Porque o Sérgio tinha 21 anos e a Ruby tinha 13. Em maio de 2006, a Ruby meio que foge de casa para ir morar com o Sérgio. E o Sérgio, é claro que ele perde o emprego dele lá na marcenaria. A Marisela vai tentar separar os dois no início, tá? Porque ela não concordou com esse namoro aí, por causa da diferença de idade, é claro. Então, nesse ponto em diante, a Ruby, ela para de falar com a mãe dela. Mas os irmãos continuam falando com ela, tá? E isso também foi um pedido que a própria Marisela fez para os irmãos. Falou, ó, não continua lá e fica verificando como que a Ruby está, como que o Sérgio está tratando ela e tudo, e assim eles fizeram e eles levavam as informações todas para Marisela. Então as duas ficaram mais ou menos que sem se falar durante aproximadamente 2 anos, e depois desse período a Ruby engravida, ela estava com 15 anos, e por esse motivo também ela decide, voltar, fazer as pazes com a mãe dela e pedir ajuda ali na gravidez e tal. Claro que a Marisela é mãe, então ela acolheu a filha de braços abertos, é claro, cuidou dela ali durante a gravidez e tudo. Então, depois de um período de tempo, a neta, dela, da Marisela, nasce. É uma menina que a Ruby vai dar à luz, então. E como o Sérgio estava sem emprego na época, claro que a Marisela não queria que a filha dela e nem a neta passassem fome, então ela tinha um apartamento que ela usava como um depósito, ela desocupa esse apartamento, dá as chaves para a Ruby, para que os dois vão morar lá junto com a neta dela. Agora, nesse ponto aqui da história, a Ruby começa a entender quão controlador que o Sérgio era. E isso é muito comum de acontecer, nesse caso. As mulheres, geralmente, elas demoram muito tempo para se colocar ali na situação, para entender realmente o perigo que elas estão passando. Mulheres, eu estou dizendo, que vivem ali um relacionamento abusivo, que era o caso da Ruby. Então, em agosto de 2008, quando a filha dela estava com 6 meses de idade, a Ruby decide deixar o Sérgio de uma vez. Só que ela não conta nada disso para a família dela, tá? Para Marisela e para os irmãos. Ela decide pegar a filha e sai lá desse apartamento e vai morar por algumas noites somente na casa de algumas amigas. E o Sérgio acaba encontrando ela e levando ela de volta para aquele apartamento. Então, no dia 30 de agosto de 2008, os dois brigam e o Sérgio tira a vida da Ruby. Ela tinha 16 anos de idade. A gente não sabe exatamente como que ele fez, mas eu já vou falar mais sobre esse assunto nos próximos minutos do vídeo, tá? Mas então, o que o Sérgio faz? Ele sai daquele apartamento com a filha dele, vai na casa da mãe dele. E lá, então, ele deixa a filha e pega a chave do carro do padrasto e sai com esse carro, vai lá e busca
o corpo da Ruby, coloca dentro do carro e vai em outro local ali da cidade onde um grupo de amigos dele sempre se reunia. Chega nesse grupo e muito nervoso, aquela coisa, né, agitado, e ele pergunta ali para as pessoas que estão no grupo, para os homens, se alguém poderia ajudar ele a mover alguns móveis. Entra dentro desse carro com ele Andy Baraza, que é o irmão do Sérgio, e um outro menino que se chamava Davi. E o restante do grupo fica lá nesse local mesmo. Eles saem com o carro e vão em uma outra área da cidade, que era um local que tinha muitas fazendas e tinha muitos lugares onde as pessoas colocavam ali os restos dos animais. E lá eles colocam a Ruby dentro de um latão de lixo, pegam alguns pedaços de lixo, coisa que tinha ali no local mesmo, joga em cima dela, coloca fogo naquilo ali, espera tudo queimar e depois tira os restos e joga ali mesmo nessa área e vão embora com esse carro. Ele, o Sérgio, volta lá naquele grupo de amigos, deixa o irmão dele lá. Esse grupo de amigos também fica sabendo de tudo o que aconteceu, porque o próprio irmão do Sérgio, ele já chega nesse grupo falando: ah, o Sérgio tirou a vida da namorada dele, a gente foi lá se livrar dos restos e tal. O Sérgio volta para casa da mãe dele para entregar as chaves do carro do padrasto, que já estava em casa nessa hora, e o padrasto vê que ele está muito agitado, muito nervoso, começa a pressionar ele ali. Então o Sérgio acaba confessando pro padrasto, fala: olha, eu tirei a vida da minha namorada, só que ele não dá detalhes de como ele fez para se livrar dos restos dela. O padrasto, naquela mesma madrugada, ele decide ir na delegacia de polícia para registrar o BO, falando que o Sérgio tinha tirado a vida da namorada. Existe então esse registro lá na delegacia, tá, que foi feito nesse mesmo dia. A polícia foi lá no apartamento onde eles moravam, disse que investigou, entrou no apartamento, procurou para ver se tinha alguma prova de que algum crime tinha acontecido ali. Não viram nada, foram embora, caso arquivado. Enquanto isso, a Maricela e os irmãos da Ruby não sabiam de nada disso. A polícia não procurou por eles, nada. Então, nesse ponto, eles achavam que estava tudo bem com a Ruby, que ela estava morando no apartamento com o Sérgio e com a filha, mas já tinham passado alguns meses ali sem notícias dela e já estava chegando o Natal. Então nós já estamos aqui em dezembro de 2008 e como a Ruby não tinha falado nada ali sobre o Natal para eles e tal, o Juan, que é o irmão dela, que é esse da foto aqui, ele vai no apartamento visitar a irmã, mas quando chega lá, ele não encontra ninguém e percebe que eles tinham se mudado dali. Ele conta para Maricela e ela, preocupada com a filha, pega o carro e um dos filhos dela também e já vai lá na casa da mãe do Sérgio perguntar onde que estava a Ruby. Quando chega na casa da mãe do Sérgio, ela realmente encontra o Sérgio e a neta dela lá também, mas a Ruby não estava, é claro, a gente já sabe disso, mas ela não sabe. Bom, ela chega e pergunta, né, da Ruby, o Sérgio fala: olha, a tua filha fugiu aí com outro homem, eu não sei aonde que ela está. Foi até grosso com ela e tal. E no mesmo momento, a Maricela mesmo, ela disse que ela não acreditou naquela história, porque a filha dela jamais iria deixar a bebezinha, né, que estava na época já com, acho que 10 meses ou algo assim, ela era muito pequenininha, e ela falou: não, minha filha não ia deixar a filha dela aqui e sair no mundo com outro homem. Bom, a Maricela, ela vai na delegacia tentar registrar um BO, dizendo que a filha dela está desaparecida. Só que tinha um problema muito grande, que ela ali bateu de cara com a burocracia. Assim, ela começa a fazer os documentos e eles começam a vir com um monte de problema e não querer registrar o BO. Bom, ela decidiu não esperar a polícia coisa nenhuma e ela mesma foi fazer a sua própria investigação. Aliás, a Maricela vai ser responsável aqui pela investigação de quase todo o caso, praticamente, tá? Até o final do vídeo vocês vão ver que é ela que vai estar correndo atrás. Então, o que ela faz? Naquela época, no México também, estava acontecendo ali muitos desaparecimentos de mulheres, porque existia ali um comércio de mulheres, de damas da noite. Então, muitas dessas mulheres iam para esses locais
e eram forçadas a trabalhar ali e não recebiam nada por isso, entendeu, né? Era uma coisa muito séria que estava acontecendo. Então, ela mesmo e os irmãos vão nas boates, vão nas discos, nos bares, e encontram, né, com as damas da noite, conversam com elas, tentando achar a Ruby e não encontram ela. E depois dela insistir muito com a polícia mesmo, depois de aproximadamente 1 mês e meio somente que ela consegue fazer o registro dizendo que a filha dela está desaparecida. Então que a polícia começa a investigar o caso. Agora, só um detalhe aqui dessa parte da história que eu sinceramente não entendi direito, não sei se foi um erro da polícia ou falta de comunicação, o que foi, mas lembra que tinha lá o registro que o padrasto do Sérgio fez, né, falando que o Sérgio teria tirado a vida da Ruby, e a polícia foi lá e não registrou crime nenhum porque eles não encontraram nenhuma pista. Eu não sei se não teve uma comunicação entre o departamento de desaparecidos e o departamento de homicídios, mas fato é que a Maricela, ela tinha esperança de encontrar a filha dela ainda viva. Bom, a Maricela vai mover montanhas para encontrar a filha dela, ela fica pressionando a polícia para que comecem a procurar e ao mesmo tempo ela mesma continua com a sua própria investigação. E ela oferece uma recompensa para quem trouxer alguma informação sobre o paradeiro da filha dela. Passa um tempo e um dos homens que estava naquele grupo de amigos, lembra o grupo de amigos lá que o Sérgio chegou, pediu para alguém ajudar ele a carregar os móveis? Então, tinha um dos meninos que a polícia deu o nome de Angel Gabriel. Nós vamos chamar ele de Gabriel, tá? Esse é um nome fictício, é claro, que foi dado a ele para proteger essa testemunha. Então, ele não tinha ido junto naquele carro, mas ele estava lá naquele grupo de amigos. E ele escutou tudo, né? O que o irmão do Sérgio contou naquele dia. Então, ele liga e fala que ele quer falar com a Maricela, que ele vai dar todas as informações, só que eles tinham que pegar ele lá na casa dele. Bom, pegaram ele e ele, muito nervoso, no carro, né? Ele fala, já sai aqui do bairro, sai do bairro, vamos para um outro lugar mais afastado. E lá ele começa a contar tudo para Maricela, que o Sérgio então teria realmente tirado a vida da filha dela e que eles foram lá naquela área para queimar e tudo para se livrar, depois voltaram lá para aquele grupo e foi assim que ele ficou sabendo de tudo. Depois que esse Gabriel faz a denúncia na delegacia, aí sim que a polícia começa a se mexer para investigar esse caso aqui. Só que a polícia demorou muito tempo para enviar lá uma equipe para investigar a área, porque o menino falou exatamente onde que eles jogaram, né? Não exatamente, mas o nome da área lá, do bairro onde eles jogaram. A Maricela, que ela sempre, né, investigou ali por conta própria, ela chamou alguns amigos, familiares e tinha alguns pais também de outras mulheres desaparecidas que ajudaram ela. E no dia 8 de fevereiro de 2009, um grupo de aproximadamente 100 a 120 pessoas civis, tá? Que eram ali os amigos, e tinha um grupo de escoteiros também com eles que foram ajudar. Eles foram lá nessa área que é chamada de Las Marraneiras, uma área muito grande, cheia de fazendas e terrenos baldios com muito lixo e restos de animais. Então eles procuraram por um bom tempo e é tão desesperador pensar nisso aqui porque é uma mãe, né, olhando ali osso de vaca, osso de porco, sei lá o que tinha naquele local e tentando ver se aquilo era realmente de um animal ou se era da filha dela, né? Eu fico imaginando isso aqui, não consigo nem o sofrimento dessa mãe. Mas então eles procuraram por um bom tempo, mas infelizmente eles não encontraram nada. E mesmo assim a polícia não enviou nenhuma equipe lá para aquela área, mas eles estavam procurando pelo Sérgio. Só que eles estavam procurando pelo Sérgio não por causa da acusação de ter tirado a vida da Ruby, mas sim porque quando ele fugiu com a filha da Ruby, né, que é a filha dele também. E naquela época lá no México, para você viajar de uma cidade para outra, precisava da autorização dos pais para fazer essa viagem. Então, tecnicamente, a Ruby ainda estava viva e ela não tinha assinado, né, papel nenhum, então era como se ele tivesse sequestrado a filha. Então, por isso que a polícia foi atrás dele. Só que quem conseguiu realmente encontrar o Sérgio não foi a polícia, foi a Maricela, porque ela estava lá falando, né, de boca em boca, perguntando quem sabia ali do paradeiro do Sérgio e ela conseguiu comprar uma informação de uma pessoa exatamente o endereço aonde ele estava ficando. Ele estava morando em Fresnillo. Ela passa
essa informação para a polícia e a polícia chega no endereço no dia 16 de junho de 2009. E quando eles chegam lá, eles encontram realmente o Sérgio e o Sérgio é preso nesse dia. Depois da prisão do Sérgio, a Maricela corre com papelada e consegue a guarda da neta. Então a filha da Ruby fica com a família da Maricela a partir desse ponto. A polícia começa a interrogar o Sérgio até que ele confessa ter tirado a vida da Ruby. Ele informa onde estavam os restos. Eram naquela mesma área que a família e os amigos tinham procurado, só que num canto onde eles não procuraram, infelizmente. E a polícia leva também cachorros nesse dia. Esse dia era o dia 18 de junho de 2009, então aproximadamente um ano depois da Ruby perder a vida, e naquele dia eles realmente encontram alguns dos pedacinhos dela. A polícia encontrou um total de 38 pedacinhos de ossos e foi confirmado que realmente era da Ruby. Exames também foram feitos ali em cima do material para tentar descobrir a causa da morte, mas infelizmente não teve uma conclusão, tá? Até hoje ninguém sabe exatamente como que o Sérgio tirou a vida dela. Bom, nessa época também, como aqueles 38 pedaços não era a Ruby inteira, a Maricela ainda volta lá naquela área e procura mais e mais e mais. Parece que foram alguns dias a mais que ela ficou procurando e realmente ela encontra só mais um pedacinho, e aquele pedacinho realmente também foi confirmado como sendo da Ruby. Então, no total, a Maricela enterrou somente 39 pedaços da filha dela. O julgamento vai iniciar no dia 26 de abril de 2010, aproximadamente 2 anos depois da Ruby perder a vida. E a Maricela vai exigir a pena máxima para o Sérgio, é claro. Durante o processo do julgamento, que vai demorar 4 dias, ela vai reunir um grupo para pressionar as autoridades para que ele realmente ficasse preso por muito tempo. Porque naquela época era muito comum homens saírem impunes nesses casos de violência contra a mulher. Então todos os dias ela vai caminhar com esse grupo pelas ruas, todos eles segurando cartazes, exigindo justiça. Ela chama a atenção da mídia também e ela dá algumas entrevistas nesses dias, e no tribunal várias testemunhas vão ser chamadas. Entre elas estavam os policiais que investigaram o caso, o Gabriel, que era o menino que estava lá no grupo, que sabia de tudo, e a equipe que investigou o registro que o padrasto do Sérgio fez. O padrasto do Sérgio também é chamado ali para depor. Só que o que ele faz? Nesse julgamento, por algum motivo, ele troca a versão dele. Ele fala que ele não deu queixa dizendo que o enteado dele teria tirado a vida da Ruby. Não, que a queixa dele foi só porque o enteado falou que tinha batido na Ruby. E é tão estranho o depoimento dele, ele ter trocado ali na cara dura, na cara de todo mundo, que o próprio advogado vai lá com o depoimento que estava lá registrado na delegacia, né, o primeiro que ele fez no dia que tudo aconteceu, naquela madrugada, e fala, não, tá aqui, você, né, falou isso aqui. E ele fala, não, isso aqui tá errado, tá escrito errado. Enfim, ninguém sabe por que ele fez isso, mas todo mundo acredita que ele fez isso realmente para tentar ali proteger o enteado, ou de repente já com medo do enteado, porque esse enteado aqui, ele era, claro, né, um machista, controlador, mas além disso, ele era realmente um homem muito perigoso, e ele vai ficar muito mais perigoso do que ele já era. Bom, a Maricela também vai testemunhar, e o Sérgio prefere não dar o depoimento dele no tribunal. Um direito que ele tem, segundo as leis do México daquela época. No final do julgamento, a Maricela tem o direito de falar mais uma vez, e ela fala que confia na justiça, que eles dariam a sentença máxima para o homem que tirou a vida da filha dela. O depoimento dela é muito emocionante. Tem aqui no YouTube, tá? Se vocês quiserem assistir o depoimento completo da Maricela. E depois dela dar ali o depoimento dela, o Sérgio tem o direito à resposta, e ele aceita. Ele falou que ele não conhecia Deus antes, e que depois que ele foi preso, na prisão, ele acabou conhecendo Deus, o que todo mundo fala, né, gente? Todos os criminosos falam essa mesma coisa, mas enfim. E no final das contas, ele pede perdão para Maricela e fala que, tipo assim, eu sei que eu causei o mal a você e tal, e peço perdão por todo o mal que eu fiz a você. Bom, guarda bem essa informação aqui, tá? Dele ter pedindo perdão ali por uma coisa que ele fez. Enfim, depois daquilo ali, os jurados, então, ou juízes, né, vão se encontrar lá para dar a decisão
dá uma pausa ali no tribunal e depois de um tempo eles retornam. E a sentença saiu no dia 29 de abril de 2010. Os juízes decidiram absolver o Sérgio do caso. Isso mesmo, ele saiu livre, leve e solto. Depois de escutar isso, acontece uma gritaria muito grande no tribunal, um desespero total. E a família da Maricela, claro, fica em choque total, né, com essa sentença. Como assim, né? Estavam todas as provas ali. Bom, a família e os amigos contam que a Maricela ficou em choque por aproximadamente 5 horas somente, mas depois disso ela já começou a planejar ali o próximo passo, o que ela ia fazer. Essa mãe não vai desistir, ela vai lutar e vai mover montanhas para que a justiça seja feita. No próximo dia, ela já inicia os protestos, caminha nas ruas com os cartazes, ela se vestia de palhaço algumas vezes, porque era assim que ela se sentiu. Não só ela, tá? Mas muitos mexicanos que se juntaram à luta dela também sentiam a dor dessa mãe e de muitas outras mães e pais que perderam as suas filhas em situações parecidas e que não tinham conseguido justiça. Programas de TV também discutiram o caso, como assim que o cara confessou e no tribunal ele pede perdão para a mãe da pessoa que ele tirou a vida. Ninguém pede perdão por algo que não fez. E mesmo assim ele foi inocentado, não faz sentido. Os juízes que participaram do julgamento explicam que teve uma reforma em 2008 que tirou o peso da confissão, porque lá no México também acontecia muito dos policiais estarem machucando ali, né, os suspeitos para tentar arrancar uma confissão. É o mesmo caso dos casos que eu conto da Índia. A Índia acontece muito isso também. Aliás, se você não assistiu nenhum caso da Índia, vocês precisam assistir, que os casos são muito interessantes. Vou deixar uma playlist completa que eu tenho aqui no canal para vocês assistirem, tá? Mas então a confissão não é ali uma prova muito forte no tribunal. Bom, a advogada da Maricela vai apelar, pede a revogação da sentença e depois de um tempo o pedido foi aceito. Nesse novo julgamento, o Sérgio é considerado culpado e eles dão uma sentença de 30 a 50 anos de prisão para ele. Então existia esse novo pedido de prisão, mas cadê o Sérgio? Já tinha fugido, mas faz tempo que o cara já estava se escondendo. Só que a Maricela vai atrás dele, tá? Não só ela, mas como um grupo de amigos ali, familiares também. E um dos filhos dela, o Juan, vai estar sempre do lado dessa mulher. Bom, eles decidem então sair ali da cidade que eles estavam morando para tentar espalhar a cara do Sérgio nas outras cidades também, porque eles sabiam que o Sérgio tinha fugido para outro local. Então, a partir do dia 5 de julho de 2010, inicia essa nova jornada. Eles foram de cidade em cidade, espalhando cartazes e fazendo protestos e perguntando de porta em porta se alguém tinha informações do paradeiro do Sérgio. E eles também se enfiavam em alguns buracos para encontrar ele. Aqui nessa foto que vocês estão vendo é o irmão da Ruby ali em cima, tá? Que tá tentando ali olhar por cima do muro para ver se o Sérgio não estava escondido ali naquele local. Passa um tempo e a Maricela consegue descobrir que o Sérgio já está namorando com outra mulher, que tinha a idade aproximada da Ruby. E olha a coincidência, a mãe dessa namorada e nova namorada do Sérgio também se chamava Maricela. Ela consegue descobrir qual que era o endereço do Sérgio e ela passa esse endereço para a polícia e a polícia vai lá para tentar pegar ele. E ele realmente estava nesse outro local. Mas acontece uma confusão muito grande nesse dia, porque parece que foi uma equipe muito pequena da polícia, porque eles acreditam que, como tinha recompensa, esses policiais queriam receber a recompensa, então eles não chamaram reforços. Quando chegaram lá, o Juan, o irmão da Ruby, estava lá também. Ele disse que ele viu o Sérgio fugindo pelos fundos da casa, parece que ele pulou uma janela ou algo parecido. A polícia tentou ir atrás dele, mas não conseguiu, e ao mesmo tempo, daí sim que eles chamaram os reforços, chegou outros policiais e chegou também militares ali para ajudar nessa operação. Foi uma operação gigantesca realmente, e teve até troca de tiros, mas no final das contas, o Sérgio conseguiu fugir nesse dia. E a Maricela volta à estaca zero, mas ela não desiste e ela continua a sua investigação particular. Ela recebe informações de que o Sérgio estaria trabalhando para um grupo que vendia substâncias ilícitas. Era um grupo muito grande, conhecido e perigoso do México. Conversando com os locais, ela consegue descobrir a nova localização dele. E aí o que ela faz? Gente, ela aluga uma casa
Olha que perigo, gente, que perigo. Mas ela aluga uma casa próxima a esse local onde o Sérgio estava morando, que ela descobriu, né? De repente, não sei se ela falou para a polícia não foi procurar, mas enfim. E ela mesmo que fica vigiando. O Juan, o irmão da Ruby, também tá lá. E ele conta que eles ficavam vigiando de binóculos, assim, sabe? Pra ver se alguém chegava na casa e tal. E ficaram ali durante meses nessa casa. E eles não vigiavam somente de dentro da casa. Eles também ficavam em um carro, que era o carro da Maricela mesmo, mais perto ali do local. E passavam madrugadas dentro desse carro, vigiando para ver se via alguma coisa. E teve um certo dia que realmente algo estranho aconteceu. Teve uma caminhonete aí que chegou nesse local. E depois de um tempo essa caminhonete sai, os dois começam a seguir, mas a caminhonete diz que tá muito devagar e tal, e eles viram numa esquina. Eu sei que do nada a caminhonete consegue dar a volta e virar de frente para eles e tipo, dar o farol assim, sabe, né, a luz assim na cara deles. Naquele momento, o Juan, o irmão da Ruby, ele conta que ele realmente percebeu o perigo que eles estavam correndo e que realmente aquela informação de que eles deram de que o Sérgio estaria trabalhando com esse grupo aí que vendia substâncias era verdadeira. Então a Maricela decide voltar lá para a cidade dela, vai lá na delegacia e dá todas as informações. Só que tem um problema muito grande. Ela informou lá para a polícia que ele trabalhava para o grupo que vendia substâncias e o endereço. A polícia falou que, olha, minha senhora, a gente não pode entrar nesse bairro aí porque a gente precisa da autorização do líder para entrar. Isso acontece, né, gente, no Brasil também, né, esses grupos aí, tem locais que a polícia realmente não pode invadir, porque se invadir é um problema muito grande. Mas enfim, então a Maricela não podia fazer nada. O que que ela faz? Ela vai para frente do Palácio do Governo, porque ela quer pedir ajuda para os governadores, né, para os políticos mesmo, para ajudar. E ali ela começa a fazer realmente um acampamento, que tinha uma praça na frente desse Palácio do Governo. Ela acampou realmente ali por alguns dias. Ela chegou nessa praça no dia 5 de dezembro de 2010. Depois disso vai ter também uma festa que tinha numa faculdade e tal, e ela sabia que o governador do estado iria estar nessa festa. E ela decidiu ir nessa festa e continuar os protestos dela dentro daquela festa lá. Isso aconteceu no dia 8 de dezembro de 2010. E no meio do discurso do governador do estado, a Maricela abre uma faixa bem grande que estava escrito "Justiça é privilégio dos governos". Ali ela estava realmente enfrentando todos porque tinha tido alguns casos ali de desaparecimentos na própria família dos políticos e todos esses casos foram resolvidos com rapidez. Então por isso que ela fez esse protesto ali direcionado para os políticos para chamar mais atenção para o caso dela, é claro. O governador, ele ficou muito irritado com ela e ele falou para ela ir procurar o procurador do estado. E realmente a Maricela vai dar então um depoimento para esse procurador. Esse depoimento vai demorar horas e durante o depoimento ela vai dar todas as informações que ela sabia do grupo que vendia substâncias ilícitas. Por quê? Durante a própria investigação particular ali que a Maricela fez, ela conseguiu descobrir até mesmo aonde que o grupo guardava as armas, onde que estavam os locais, de tudo, assim, todos os detalhes, sabe, do grupo. E talvez aqui, nesse ponto, que a história realmente ficou muito perigosa para Maricela. As pessoas que somente sabem desse detalhe, elas não vivem por muito tempo, não. Bom, ela continuou ali na praça, então, e no dia 16 de dezembro de 2010, ela estava acampada lá com o irmão dela, que se chama Ricardo, e tinham outras pessoas ali, amigos também, né, junto com ela, na frente do palácio. E depois das 8 horas da noite, chega um carro branco e para ali perto da onde estava o acampamento. O homem sai pelo lado do passageiro, esse homem está armado, todos no acampamento percebem a situação. O irmão da Maricela tenta chamar a atenção desse homem e joga uma cadeira na direção dele. Então nesse segundo, a Maricela aproveita para correr e ela atravessa a rua desesperadamente tentando chegar no Palácio do Governo. Mas quando ela chega na calçada, ela estava praticamente na porta do palácio, esse homem vem por trás e dá um tiro na cabeça dela e ela cai ali na calçada. O homem vai embora, entra no carro, o carro foge do local. Bom, eles começam ali a tentar socorrer ela, mas infelizmente não tinham o que fazer.
a Maricela perdeu a vida naquele dia. A notícia sai em todos os jornais e os mexicanos se revoltam ainda mais com a justiça e continuam os protestos por todo o país. Os mexicanos gritavam: Maricela vive e a luta por justiça continua. Agora vocês não pensem, tá, que a vingança contra ela e a família toda acabou ali, porque no dia seguinte do enterro da Maricela, a marcenaria que ela tinha estava pegando fogo. Os bombeiros foram chamados para apagar as chamas e depois de um tempo eles descobriram que naquele dia tinha mais uma vítima. O cunhado da Maricela, que era irmão do namorado dela, que se chamava Manuel, ele estava lá com um arame no pescoço e com um saco na cabeça. Obviamente ele estava também sem vida. E nessa mesma madrugada aí de eles terem colocado fogo na marcenaria e tal, eles também tentaram fazer mal aos filhos da Maricela, porque eles tentaram, parece que até arrombaram a casa deles, só que por causa do enterro, eles não estavam dormindo em casa, então eles conseguiram escapar com vida. Bom, como estava muito perigoso toda a situação ali para eles, é claro que a família da Maricela, os filhos e a neta dela também, todos eles foram pedir asilo aos Estados Unidos e os Estados Unidos acolheu toda a família. Só que é muito importante falar também que quando eles atravessaram essa fronteira, foi tudo muito rápido, tá? Então eles saíram praticamente somente com a roupa do corpo e, pelo que entendi, as informações que tem aqui na internet é que até hoje a família da Maricela continua lá nos Estados Unidos e eles não conseguem voltar para o México porque eles têm medo que algo de ruim aconteça com eles também. Então todos os pertences deles ficaram tudo no México, tá? E a casa da Maricela hoje em dia ela está abandonada. A luta dos mexicanos continuou mesmo assim. Eles exigiam justiça para a Ruby e para a Maricela também. Pessoas passavam em protesto na frente do Palácio do Governo com velas. Muitos mexicanos foram para as ruas se juntar à luta. Foi colocada essa placa no chão no local exato onde a Maricela caiu naquela noite. E eles suspeitavam que tinha uma possível ligação do governo do estado da época com o grupo que vendia substâncias ilícitas. Entre todas as coisas que a própria Maricela já tinha falado, tinha outra suspeita muito grande. No dia que tudo aconteceu, vamos lembrar que foi feito tudo na frente do Palácio do Governo, que é um local que tem câmeras e também que é vigiado ali com seguranças 24 horas. Mas naquela noite, exatamente naquele horário, eles já tinham fechado as portas do Palácio do Governo e por algum motivo não tinham seguranças lá na área. Então por isso que a pessoa, né, conseguiu agir e também ele conseguiu fugir sem dificuldade nenhuma. Então eles começaram a falar sobre um crime do Estado, porque a Maricela sabia dos detalhes do grupo. Lembra que ela deu o depoimento lá falando onde que estavam as armas e tudo? Então quem fala demais, né, tem que a pessoa, né, eles têm que eliminar. E como foi tudo ali junto com o governo, de repente o governo estaria metido nisso. Bom, o governador, lembra o que se irritou com ela lá naquele dia da festa da faculdade? Ele foi a público falar que ele não tinha acordo com grupo nenhum. Agora vamos voltar lá para o Sérgio, porque o Sérgio estava foragido esse tempo todo, lembra? Ele estava lá trabalhando com um grupo que vendia as substâncias ilícitas. E no dia 16 de novembro de 2012, teve uma operação policial lá e que eles entraram nesse local onde o grupo trabalhava e eles começaram ali a trocar tiros e nessa troca de tiros aí muitas pessoas perderam a vida. E uma das pessoas que empacotou ali foi o Sérgio. Sim, o Sérgio então morre nesse dia. Só que ele fica lá no IML, não sei se é IML que chamam lá no México, tá? Mas é como se fosse no IML, por aproximadamente 6 dias sem ser reconhecido. Depois desse período, a mulher dele, que já estava com uma mulher nessa época, reconhece e então que a notícia é dada para a mídia que o Sérgio teria empacotado. Mesmo assim, é claro que os mexicanos não ficaram felizes, porque, tudo bem, ele morreu, mas a Ruby, ela nunca teve a justiça dela, né? Porque foi o Sérgio que tirou a vida dela e ele nunca pagou realmente na prisão por ter tirado a vida da Ruby. Ele acabou empacotando lá, né, por conta própria, porque por causa das atividades que ele fazia. Bom, os filhos da Maricela continuavam a luta lá mesmo dos Estados Unidos, com o apoio da embaixada de lá. E a população do México continuou pressionando as autoridades. Até que, em outubro de 2012, eles prenderam um homem, que é esse aqui, que se chama José Henrique. A polícia prendeu e falou,
solucionamos o caso, essa é a pessoa que tirou a vida da Maricela naquela noite. Esse homem confessou tudo e ele dá entrevistas falando como que ele fez. Ele realmente era muito parecido com o retrato falado que o irmão da Maricela fez. O irmão da Maricela, o Ricardo, estava lá naquele dia e ele viu ele de perto. Só que o Ricardo, de cara, falou que a polícia prendeu o cara errado. Aquele não era o homem que ele viu naquela noite. Família e amigos vão na mídia falando que aquilo estava errado. A polícia mostra fotos de outros suspeitos para o irmão da Maricela e entre eles estava o Andy Baraza. Vocês lembram dele? O irmão do Sérgio, o que foi lá e ajudou a se livrar dos restos da Ruby, que é esse aqui. Então, o Ricardo falou na hora, falou sim, foi esse cara aqui que atirou na minha irmã. Começa uma confusão muito grande ali com os advogados e no dia 17 de outubro de 2014, o José estava lá preso, né? E preso, ele era inocente, na verdade. O José, ele tinha já uma ficha criminal, tá? Ele já tinha feito outras coisas na vida dele, já tinha até tirado a vida de outras pessoas. Só que ele falou que ele confessou aquilo ali porque a polícia, as autoridades teriam pressionado e teriam ameaçado de acabar com a família dele. Mas que no final das contas ele falou, olha, não fui eu que fiz mesmo, eu não tirei a vida da Maricela naquele dia. Depois a defesa ali, os advogados da família da Maricela vão entrar com a papelada para tentar ali, né, tirar esse cara e colocar o irmão do Sérgio na cadeia. E eles iniciam um tal de protocolo de Istambul que eu nem sabia que existia e fui aprender aqui nesse caso, achei muito interessante. Então, seguindo esse protocolo aí de Istambul, eles chamam psicólogos e psiquiatras para analisar ali as pessoas e para conseguir então provar que a pessoa confessou sobre tortura. Então os advogados começam a mexer a papelada ali para conseguir entrar com esse pedido, só que nesse meio tempo, o que acontece? O José perde a vida na cadeia, no dia 31 de dezembro de 2014. Aí a polícia vai e fala, olha, ele perdeu a vida porque ele teve um ataque cardíaco e assim ele acabou morrendo. Mas a família do José, que já tinha visto toda aquela confusão, falou, não, isso aí tá errado, então me dá a autópsia aí. Nós queremos saber como realmente que o José morreu. Bom, a polícia não conseguia segurar as informações ali, claro que essa informação da polícia era falsa, né? Então no dia 5 de janeiro de 2015, a polícia vai e fala, olha, não, desculpa, a gente falou errado. O que aconteceu com o José foi que um companheiro de cela, um outro preso lá, que estava nesse mesmo presídio, acabou segurando no pescoço dele até ele parar de respirar. E foi assim que ele perdeu a vida, nós não vimos nada, não pudemos salvar ele, me desculpem. Enfim, agora olha que esquisito, vocês acham que depois disso ali, então, o caso foi reaberto? Não, tá? Esse caso aqui, ele foi dado como encerrado. A polícia ali concluiu que o José realmente que teria tirado a vida da Maricela, que não foi, tá? Porque o Ricardo falou, não, foi o irmão do Sérgio. Esse José aí não tinha nada a ver com isso. Mas depois daquilo ali foi caso encerrado. Agora, sobre o resto das pessoas envolvidas aqui nesse caso. O Andy Baraza, que era o irmão do Sérgio, ele acabou sendo preso anos depois lá nos Estados Unidos por furto. Foi em 2016 que ele foi preso, ficou um tempo lá na cadeia, até teve uma equipe de repórteres que foi lá pedir uma entrevista para ele na prisão mesmo, e na prisão ele ainda fala que ele não tem nada a ver com a morte da Maricela, que não foi ele. Agora, sobre aquele governador lá, lembra que ele ficou no mandato até 2016 e depois ele acabou fugindo para os Estados Unidos e ele era suspeito de estar desviando lá uma quantia gigantesca, né? Acho que era 1,2 bilhões de pesos ou algo parecido do governo. Depois ele acabou sendo preso lá em Miami e a última notícia que eu consegui dele é que ele está evitando o pedido de extradição do governo do México. Então, no final das contas, nós temos o Sérgio, que acabou morrendo lá no conflito com a polícia, e o irmão dele foi preso, ninguém sabe se ele tá solto, se não, mas está lá nos Estados Unidos, parece, nunca foi acusado por nada. Fora isso, tinha aquele David, lembra? Que foi um dos meninos que também ajudou a se livrar dos restos da Ruby, que foi lá na área junto com eles, naquele carro.
Esse David, ele também acabou falecendo em 2009, mas nada a ver com a história aqui, tá? Foi porque ele também já era ali bandido e parece que foi uma briga lá entre eles que eles acabaram, né, tirando a vida dele. Bom, fora isso, nós temos também a testemunha, lembra? O Gabriel. No dia 15 de março de 2011, acabou que uma operação policial que estava tendo lá no bairro dele entrou na casa dele e começaram a atirar, tirou a vida dele, a vida da mãe dele e parece que de um tio também. Então a testemunha-chave também perdeu a vida. E isso aqui também é muito suspeito, né? Muitas pessoas acreditam que aquilo ali foi uma eliminação para que esse caso aí não continuasse na justiça. Então, no final das contas, a maioria das pessoas que estavam envolvidas com esse caso não estão mais aqui para contar pra gente e até hoje não se foi feita justiça nenhuma, nem pela Ruby e nem pela Maricela. Agora, se a gente voltar lá no início da história, a gente vai entender que isso tudo aconteceu porque o Sérgio entrou na vida da Ruby e o Sérgio era, assim, um homem muito machista e muito controlador. Então, se você, meu amigo, minha amiga, estiver numa situação muito parecida com a que a Ruby estava, eu vou passar o nome de alguns aplicativos aqui que podem salvar a sua vida. Se você mora no Espírito Santo, baixa o aplicativo SOS Marias. Para quem mora em Indaiatuba, baixa no seu celular o aplicativo Caminho das Rosas. E para quem mora em São Paulo, baixa o SOS Mulher, que tem o botão do pânico para você acionar a viatura. Só que esse botão do pânico aqui, as pessoas já me avisaram que você precisa prestar uma queixa contra o seu companheiro antes de usar o botão. Agora, para quem mora em Fortaleza, dentro do aplicativo Meu Ônibus, você encontra um botão que se chama Chama a Nina. Se você se sentir incomodada com as atividades de algum passageiro dentro do ônibus, ou seja, se algum homem encostar em você sem a sua permissão ou algo parecido, você pode usar esse botão para denunciar e faça denúncia, porque assim a gente consegue evitar que esse tipo de homem ataque outra mulher. Para quem mora no Amazonas, baixa o aplicativo Alerta Mulher. Esses são todos os aplicativos que eu conheço no Brasil, mas se você souber de outro aplicativo, me avisa, por favor, coloca aqui nos comentários para que eu possa adicionar nos próximos vídeos. E para quem está morando na Turquia, nós também temos um aplicativo de ajuda para as mulheres que estão sofrendo violência doméstica aqui na Turquia. O aplicativo se chama Kades e estrangeiras também podem usar. E o aplicativo está disponível em outras línguas também. Então você não precisa falar turco para usar o Kades. Bom, eu fiz uma pesquisa muito grande para trazer esse caso para vocês hoje, tá? E eu gostei muito realmente de pesquisar porque a história da Maricela realmente me tocou muito, muito, muito no fundo do meu coração. E também eu assisti o documentário da Netflix, que é esse aqui, e eu recomendo muito que vocês assistam também, porque esse documentário tem todos os detalhes e é muito bonito mesmo, do início até o fim. E apesar desse caso aqui não ter tido um desfecho feliz, é claro, né? Elas não tiveram justiça até hoje, muitos mexicanos continuam sim a luta pela Maricela. Ela realmente virou um símbolo da luta lá no país. E essa história aqui me tocou muito porque é um tapa na cara da justiça, né? E não só na justiça do México, tá? Mas de outros países também. Precisam ser aplicadas penas muito maiores, é claro, e também precisa manter esse cara, né, esse bandido, na cadeia o maior tempo possível. Quer dizer, não adianta só a justiça prender e dar lá uma condenação de 40 anos se o cara vai conseguir desconto de bom comportamento, desconto disso aqui, desconto daquilo ali, e no final das contas ele fica nem 10 anos preso. E depois que ele sai, daí que vem o perigo, né? Porque a família que lutou por justiça, o advogado que estava lá também, né, querendo justiça, o delegado que foi prender o cara, o policial, tá todo mundo em perigo, porque vai que esse bandido aí queira se vingar, que foi aqui o caso do Sérgio também, né? Ele não só quis se vingar, mas ele, então, ali colocou todo aquele grupo também contra a Maricela, e foi assim que ela perdeu a vida, né, gente? Então, tem todo esse processo aí que eu acho muito importante pra gente debater também, né? Então, a pergunta que eu fiz lá no início do vídeo, eu vou repetir aqui no final para vocês. O que é mais importante? O bem-estar de um preso, ou seja, né, libertar ele porque ele foi bonzinho, não sei o que, ele merece estar solto, ou o direito de justiça da família?
Coloca aqui nos comentários para mim, por favor. Se você ficou aqui até o final, por favor, eu agradeço muito se você curtir o vídeo para mim. Minha pesquisa foi realmente imensa. E compartilha esse vídeo também para as pessoas aí que vocês conhecem, que gostam desse tipo de assunto. E se você não for inscrito no canal, se inscreve também, porque toda terça-feira eu trago um caso novo para vocês. Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.